Então esse filme é recente e não paga nada, só clicar e ter 2 horas com pipoca. E eu recomendo como complemento dessa jornada John Wesley, que foi, junto com o seu irmão Charles, eles eram pastores anglicanos e fundaram esse movimento chamado Movimento Metodista, que depois da morte deles, a maioria saiu para cá a Igreja Metodista e uma parte continuou formando a ala arminiana da Igreja Anglicana até hoje. Então, mostrando a sociedade de estratificação social muito rígida da Inglaterra na época. Um filme muito interessante, não vou contar, senão vocês não vão assistir. Qual site que é? O da Diocese, www.dar.org.br. Está lá, e eu passei a tarde de hoje assistindo o filme, estava com vontade de assistir. A gente tem feito muito isso, usar o filme do Martinho Lutero, o Maravilhosa Graça, para reunir pessoas e discutir. Tem uma congregação nossa que faz isso com o nome de Tela Crente. Não tem a Tela Quente? Aí chama-se Tela Crente. Literalmente distribui guaraná e pipoca na igreja em círculo no sábado à noite, passa um desses filmes e depois tem um debate. Então está aí a dica, Tela Crente, é a nossa igreja lá no bairro de Pau Amarelo, lá em Paulista. Nós ouvimos várias vezes a palavra nós aqui. E quando eu ouço a palavra nós, falado por vocês, vem a questão nós quem? E nós verificamos que há vários nozes aí, né? Porque quando fala nós, pode estar se referindo a nós, os líderes, que aqui está. Você podia chegar um pouco mais para frente, pessoal, gente. O pessoal da esquerda aqui não está. O pessoal da esquerda é um problema sempre. Então, nós, em primeiro lugar que nós somos, há vários nós, né? Nós é nós, né? Então, que são as pessoas que estão aqui, esse coletivo de indivíduos, esse é primeiro nós os líderes. E eu falava hoje para a Alva que, como eu tinha essa visão já no tempo da visão mundial, que se é importante o projeto, é importante a formação de quadros dirigentes. E vocês estão nesse processo sendo formados como quadros dirigentes. Nenhuma instituição fez história sem ter quadros dirigentes. E nesse sentido a Igreja Romana ela tem essa divisão social do trabalho muito bem feita. As diversas ordens e congregações tomam ênfases diferentes e se formam como quadros voltados para áreas específicas. E, embora eu seja contra elite de privilégio, mas nós temos que ter elite de qualidade. Esse ideal de um nivelamento por baixo, ele é irrealista e ineficaz. Nós temos que ter uma tropa de choque, não é? Eu sempre, quando trabalhava com a ABU, eu via muito, alguém chegou a dizer que a ABU era Opus Dei, num certo sentido não ideológico, dos protestantes, porque a gente não tinha muito trabalho de massa, mas no mundo inteiro nós formamos quadros de professores universitários, de atores religiosos, de atores sociais e políticos. Então a ABU deu de missionário com os índios a presidente da CUT. Então isso eu aprendi muito com os jesuítas, que são eles mesmos a tropa de choque da Igreja Romana. Nós precisamos de ter pessoas competentes para fazer história. E essa competência depende da sua cor, da sua classe social, da sua origem, mas você pode se tornar alguém que é habilitado a ser um líder, não é? E que nós precisamos, no mundo evangélico, urgentemente de desmitificar, né? Não uma liderança personalista, centralizada, narcísica, nenhum basismo, né? Mas a capacidade de gerar pessoas que são geradoras de ideias, são geradoras de iniciativas e que são líderes que caminham junto com o seu povo, mas com iniciativa, com coragem. Então, nós, em primeiro lugar, somos nós os líderes que estão aqui. E eu quero, então, enfatizar a necessidade que a Igreja Protestante, até para atingir com o seu testemunho as elites de uma sociedade elitizada, nós temos que ter uma elite de qualidade. Uma vez que alguém chegou no Vaticano e foi dar uma volta na escola da formação de quadros dirigentes. E ficou profundamente impressionado com o nível. Então, numa sala eram linguistas tradutores da Bíblia, na outra sala eram diplomatas para
as nunciaturas apostólicas, e assim ele foi entrando em cada área, comunicação social, só tinha QI alto e gente da melhor qualidade. E a última sala, uma salinha meio morfada lá no fim, ele entrou e sentiu um contraste muito grande entre aquele grupo que estava se preparando para um ministério e os outros que estavam se preparando para as várias áreas, e aquele grupo ali só dizia bobagem. Era um pessoal meio de baixo QI, não parecia representar grandes lideranças. E o visitante disse: mas por que há esse contraste entre todos esses quadros que estão sendo formados e essa salinha? Esses aqui estão sendo preparados para quê? Aí ele disse: para mártires do Oriente. Aí no caso de mártir do Oriente, qualquer um servia, né? Então espero que aqui não tenha ninguém se preparando para mártir do Oriente. Mas, então nós quem? Nós, vocês. Quadro. Depois usamos o segundo nós um projeto, que tem uma caminhada, que tem uma história, que tem uma acumulação, que tem avanços, recursos, correções, iniciativas, e que daqui hoje à noite vocês vão dizer: eu gostaria de mudar no meu projeto tal coisa para que ele seja implementado. O segundo nós o projeto. Terceiro nós, a igreja, porque nem toda igreja está envolvida com projeto nenhum, né? Nós sabemos disso. Mas aí entra esse terceiro nós, em que eu me relaciono com o projeto e eu me relaciono com uma igreja que precisa ser alvo de uma sensibilização, de uma motivação para que a distância entre projeto e igreja o abismo seja diminuído. E quarto, nós, a comunidade circunvizinha, nós o bairro, nós a cidade, nós o município. Então, como pode haver uma aproximação entre esses quatro nós? Esses quatro entes coletivos, e no qual vocês desempenham, cada um de vocês, 4 papéis diferenciados nessas 4 esferas que nós estamos relacionando. Nós somos seres pensantes. A palavra diz que nós conhecemos a vontade de Deus pela renovação do nosso entendimento. Isso é o privilégio de ser pensante. A promessa de Paulo é que nós podemos ter a mente de Cristo, que significa sintonizar o nosso pensamento com o pensamento de Cristo. Tudo que é útil, bom, agradável, isso ocupe o vosso pensamento, porque senão, como diria Martim Lutero, o cérebro desocupado é a oficina de Satanás. E essa capacidade do ser humano de, discernido pelo Espírito Santo, ser capaz de reconhecer falhas, de reconhecer erros, de querer sempre melhorar. A coisa pior que existe é a estagnação existencial. É você chegar num período cronológico de 365 dias e você perceber que você está igual ao dia 1. Ou que você está talvez até igual ao dia 1 do ano passado. Eu me lembro, a Alva conhece o Hans Burg, né, que era um psicopedagogo que assessorou muito a ABU, e eu tinha uma finalidade quando eu trabalhava com o Burg, trabalhei com ele várias vezes. É bom traduzir ele para palestra, etc., porque eu ficava poupado de estar sendo questionado, que ele batia muito nas pessoas. Mas eu tive um trabalho muito interessante, que foi traduzir confissão. Era Deus, ele e eu. E podíamos saber o que a pessoa estava se confessando. Então nós reunimos um grupo de profissionais no Nordeste, e durante alguns dias cada um veio confessar os seus problemas. E daí ele disse: agora você tem como desafio esse ano mudar. E foi impressionante, um ano depois ele voltou com as mesmas pessoas. E era um grupo de 30, talvez 29, tinha sofrido mudanças profundas na sua vida. Mulher é mais fácil, você vê que logo mudou o corte de cabelo, né? Trocou o óculos, mudou o perfume, botou o aparelho dentário e tal. Os homens são mais difíceis, né? Uns deixaram crescer a barba, outros trocaram o bigode, etc. e tal, mas era o interior. Foi impressionante ver as pessoas que tomaram a decisão de crescer, cresceram. E havia uma exceção, que era uma dentista de Campina Grande, na Paraíba. E a mulherzinha estava no mesmo lugar que a gente tinha deixado ela no anterior. Aí o Burke disse: puxa vida, você foi uma exceção. Todo mundo aqui, mais ou menos, teve um salto de qualidade existencial, e você, como a gente lá no Nordeste, encruou, né? Está parado no mesmo lugar. Isso acontece com os indivíduos, com as organizações, com as instituições, com as comunidades. Então, essa noite, o que
o script da casa propõe, estou interpretando o script, e é que cada um de vocês que se relaciona com algum dos projetos possam compartilhar, dizendo, na acumulação desses anos que eu tenho caminhado com a missão e com o projeto, o que é que eu gostaria de implementar, de modificar, de adicionar para enriquecer o meu projeto, para que ele dê um salto de qualidade. Eu acho que esse é o objetivo, e então o meu papel foi simplesmente dar o pontapé inicial, ou como diria o Silvio Santos, é com você, Lombardi, agora é você.